Olha, já já a gente vai entrevistar aí a Kênia, né, secretária de Educação, trazendo informações para vocês. Ao vivo aqui na Cidade FM 98,3 e também no Instagram da Cidade FM. Cidade agora 11 horas 18 minutos, como a gente havia prometido, né, divulgado aí amplamente para você. Hoje a gente recebe aqui com muito prazer, com muita honra, a nossa secretária de Educação, Kênia Lourenço Cardoso, que vai trazer informações para a gente, vai falar sobre a volta das aulas presenciais e outros assuntos de interesse aí, né, tirando a dúvida aí, principalmente de pais e responsáveis. Primeiramente, Kênia, bom dia para você, obrigado por você ter, né, aceitado o nosso convite e ter se deslocado até aqui. Eu sei que você anda muito ocupada com essa volta às aulas e organizando tudo aí, mas tirou um tempinho para trazer esses esclarecimentos que serão muito úteis aí para toda a população. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Fernando, e a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. Eu creio que é muito importante esse momento, né, em que nós temos a oportunidade de levar as informações a toda a comunidade, e por isso eu gostaria antecipadamente também de agradecer a vocês, em nome de toda a Secretaria de Educação e em nome do nosso prefeito Francisco Neto. Fernando, nessa segunda-feira, Kênia, retornaram, né, às aulas as escolas municipais com atividades pedagógicas presenciais na rede estadual de ensino de Minas Gerais, depois de quase um ano e meio longe da sala de aulas devido à pandemia da Covid-19. A rede estadual passará a contar com 751 escolas reabertas com atividades presenciais, respeitando rigorosamente os protocolos sanitários da Secretaria de Estado de Saúde. O novo passo só foi possível graças à melhoria dos índices epidemiológicos e do acompanhamento realizado nas primeiras unidades de ensino reabertas. Além disso, com as novas determinações do Comitê Extraordinário Covid-19, com as atualizações nas ondas do Plano Minas Consciente, todas as regiões do Estado estão aptas para o retorno das atividades presenciais nas escolas da rede pública estadual, desde que não haja impedimento por parte da prefeitura local. Eu queria que você fizesse aí, que você falasse para mim, fizesse no geral aí, como que vai ser essa volta, se vai ser primeiro na forma híbrida, depois presencial. Eu queria que você fizesse explanasse para a gente, de um modo geral aí, como vocês estão preparando para essa volta às aulas, já que a gente viu aí, né, no âmbito estadual, as aulas recomeçaram ontem, mas pelo que eu vi também parece que vai ser só uma semana, depois já vão entrar de férias para retornarem em agosto. Então aqui o planejamento foi um pouquinho diferente, então eu queria que você fizesse uma explanação e passasse para a gente aí algumas informações, alguma dúvida que for surgindo, a gente vai trocando ideia aqui e vai te questionando. Não, certinho, Fernando. Quanto a essa retomada das atividades escolares presenciais na forma híbrida, né? Eu até fiz um resumo aqui para tentar repassar os pontos mais importantes, né, de forma mais sucinta possível, todos os aspectos relacionados a essa questão. E depois, se ficar alguma dúvida, né, no final, a gente responde a algum questionamento, né, que possa haver por parte das pessoas que estão nos ouvindo. Ótimo, entendo. Bom, primeiro, é necessário a gente esclarecer que a retomada dessas atividades, como você mesmo disse, né, ela foi autorizada a partir de uma determinação do Estado, né, do governo do Estado, que permitiu a reabertura das escolas ainda dentro dessa classificação de onda vermelha no programa Minas Consciente. Hoje nós estamos já na onda amarela, né? Como você colocou, os índices, né? Houve um declínio aí, houve uma situação um pouco mais favorável, né? E hoje a gente está na onda amarela, o que facilita mais ainda, né? Essa questão de retomada das nossas atividades, né? A partir dessa determinação, então, do governo do Estado, nós começamos a dar início ao nosso processo de organização das nossas unidades escolares para essa retomada. O Estado, ele já estava nesse processo de forma mais adiantada do que o município, né? E agora que nós estamos iniciando o
o nosso processo de acordo com as orientações que nós recebemos, né, por parte da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria de Estado de Saúde e também da nossa superintendência, da 40ª Superintendência Regional de Uberlândia, a qual nós somos jurisdicionados. Então, assim, nos últimos dias eu já participei de bastante reuniões junto à superintendência, junto a órgãos superiores também, recebendo essas orientações, recebendo todo o material para que esse processo fosse feito da melhor forma possível. Com base nesse material que nós recebemos, nessas orientações, nós elaboramos o nosso protocolo sanitário municipal, porque nós temos autonomia nesse sentido, né, para elaborar e para criar as nossas estratégias de retomada. É lógico, é claro que nós podemos restringir mais do que o que é colocado pelo governo do estado e nunca flexibilizar. Né? Então, se a gente seguindo todas as determinações do estado, eu posso fazer mais restrições e nunca menos flexibilizar de alguma forma. E aí, a partir disso, dessas orientações, né, como eu disse, nós começamos a organizar o nosso retorno presencial híbrido. O que a gente precisa colocar? Nosso protocolo sanitário, ele foi elaborado, ele foi aprovado pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento ao Covid, né? Ele foi repassado ao comitê, ele foi aprovado e depois dele aprovado a gente repassou para a direção, para as coordenações, né, das CMEs e estamos dando início à preparação das nossas unidades escolares. Eu gostaria de deixar registrado, né, que nós temos plena ciência da importância e do compromisso que nós estamos assumindo junto à comunidade, né, através do retorno das aulas presenciais de forma híbrida. Porém, nós iremos fazer esse retorno da forma mais cautelosa, segura, de maneira calculada, planejada e organizada. Nos últimos dias, nós temos nos dedicado praticamente que em tempo integral a essa organização. Nessa retomada também é importante a gente explicar para os pais o que é o ensino híbrido, né? Como você colocou aí, as atividades de forma híbrida. Híbrido e gradativo vai ser, né? Isso, Híbrido, por quê? Porque ele mescla, né, atividades presenciais e atividades online. Então, tem momentos que os alunos estarão presencialmente na escola e momentos em que as atividades continuarão de forma online. Independente do nível que eles estão cursando, independente da série, independente de qualquer... Isso, independente... Vão ter aulas tanto presenciais como híbridas. Isso. Independente do nível, Fernando, porque justamente como eu disse que ele é de forma gradual, não é simplesmente a gente abrir a escola e colocar todas as crianças lá dentro, não. Ele vai ser gradativamente, nós vamos inserindo, né, os níveis de escolaridade, né, dentro da escola. Então, nós vamos ter esses momentos onde os alunos estarão presencialmente e outros momentos que eles estarão em casa. Os principais pontos desse retorno também são, primeiro, os pais, eles têm autonomia para decidirem se os filhos irão ou não para a escola, né? Isso é uma decisão que vai ficar a cargo dos pais. Eu gostaria até de pedir muito, né, para que toda a comunidade escolar ela estivesse bastante atenta, porque nessa semana os nossos diretores e coordenadores já iniciaram esse processo de contato com as famílias, porque as famílias precisam preencher uma declaração de autorização, que o aluno ele está autorizado a retomar suas atividades. Essa declaração ela vai ficar arquivada na pasta do aluno na escola. Então, assim, as meninas, né, as nossas diretoras, coordenadoras estão entrando em contato. Só que, assim, nós temos um grande problema, que é, às vezes, a rotatividade, né, entre ali os pais, às vezes não atualiza o seu endereço, não atualiza o seu telefone e a gente não consegue o contato com muitas famílias, né? Nós tivemos esse problema no momento da entrega das apostilas impressas, porque às vezes e pela questão do distanciamento, né, há mais de um ano, as escolas fechadas, a gente sem esse contato direto com as famílias, então, assim, às vezes a gente não consegue, chega no endereço, aquela família não reside mais lá, o telefone a gente liga, fala que o número já não existe, que não, ou é outra pessoa que já está com esse telefone. Então, eu gostaria até de pedir, né, que se possível, vocês pais, vocês têm os telefones da escola, aqueles que não receberem... Entre em contato com a escola, isso, não com a não secretaria, presencialmente, né? entre em contato Por via telefone com a escola, ou
ou com a própria Secretaria de Educação, né? É só ligar lá na Prefeitura, na PBX, pedir para falar lá na Secretaria de Educação, que a gente repassa o telefone da escola, o telefone da diretora, da coordenadora, né? Não fazer isso de forma presencial, mas para poder estar atualizando os seus dados, né? Para que elas possam ter esse contato, porque esse contato com a família agora, ele é extremamente necessário para que se faça a organização dessa retomada. Então, se até o final dessa semana você não recebeu nenhum comunicado da escola, não recebeu nenhuma informação, provavelmente deve ser por conta, né, do endereço ou do telefone desatualizado. Então, façam esse contato, por favor, para que vocês possam estar recebendo essas orientações. Ele pode optar só pelo híbrido? Sim. Pode sim, optar. Sim. Vai ser normalmente. Né? Sim. O que acontece? A criança que optar pelo retorno presencial, ela terá momentos, né? É uma semana presencial na escola, uma semana de forma remota. A criança que não optar, né, que o pai não optar pelo retorno presencial, ela continua somente com as atividades remotas. Sim. E mesmo aquelas crianças que optarem, nós estamos fazendo esse levantamento justamente para organizar, para proceder essa organização da sala, dentro dos protocolos de distanciamento, 1,5 metro de distanciamento, toda essa questão, nós estamos levantando o número de alunos que retornarão presencialmente, porque eles serão divididos em turmas. Então, os alunos irão para a escola em turmas alternadas. Então, será a turma 1, turma 2. Então, um dia da semana vai a turma 1, no outro dia vai a turma 2 e assim sucessivamente, né? A gente vai fazendo esse revezamento. Sempre seguindo os protocolos, higiene, álcool gel, máscara, né? Sim. Tudo com o maior cuidado, né? Sim, nós elaboramos todo o material, toda a questão relacionada a esses protocolos, todos os cuidados que precisam ser seguidos e isso vai ter um momento específico que vai ser repassado para os pais também. Então, vai ter um momento em que a direção da escola vai estar entrando em contato com o pai, repassando quais são os cuidados, porque os cuidados não é somente na escola, eles precisam vir de casa para a escola também, né? Com os seus cuidados, com a questão da máscara. A criança não entra na escola se ela não tiver de máscara. Ela não entra na escola se ela tiver com algum sintoma gripal, febril, qualquer sintoma gripal, ela não entra na escola, que a gente tem no portão, né, todo o protocolo para a entrada da escola também. Então, uma série de medidas que a gente tem que seguir e que a gente precisa respeitar para que isso aconteça da forma mais segura possível. A questão das aulas remotas, os materiais serão disponibilizados da mesma forma que está ocorrendo hoje? E essa questão aí do material para os alunos da zona rural? Sim, nós continuaremos com a entrega dos PETs, né, que são aquele material impresso, o plano de estudo tutorado, né, ele vai ser impresso, ele vai continuar sendo impresso e entregue para os alunos no momento que eles retomarem as atividades, né, e como ele vai estar também nos momentos presenciais, nós já vamos começar também com a questão das atividades complementares, né, porque assim, aquela retomada da aula normal em si, daquele momento, aquele contato entre professor e aluno, que eu acho que ficou mais do que evidente nesse momento de pandemia, o quanto o papel do professor ele é importante, né, nesse momento de aprendizado do aluno. Mas o material ele vai continuar sendo impresso e alternado, né, e isso aí depois a nossa equipe pedagógica, a nossa coordenação pedagógica, nós já estamos nos reunindo com os supervisores, com os especialistas e repassando essas orientações sobre como será feita essa retomada pedagógica das atividades, né? E isso vai ser depois repassado aos professores. Então, assim, a gente vai manter o material impresso, mas também as atividades vão acontecer lá dentro da escola, né? De forma organizada, como sempre foi. Tá. Essas aulas elas serão transmitidas ao vivo ou não? Não. Não vai haver a transmissão ao vivo porque assim, a gente sabe da dificuldade, né? Porque assim, a transmissão ao vivo dela requer uma demanda maior, né? De internet. Mas e até para os pais, para os responsáveis estarem acompanhando. Mas o que nós vamos fazer, o Fernando? Como que essa retomada ela vai se dar? Desde o início da nossa gestão, o nosso prefeito, Francisco Neto, ele não mediu esforços para que a gente adquirisse tablets para os nossos alunos. Então, foi um pedido que ele fez desde o começo, né? Era uma promessa de campanha dele e que ele cumpriu.
Nós entramos no processo licitatório. Hoje nós temos 2.076 alunos matriculados na rede. Nós adquirimos um tablet para cada aluno e para cada professor. Então, assim, o processo ele foi concluído. Agora, na primeira quinzena de agosto, nós já vamos estar recebendo a primeira remessa desse material. E à medida que os nossos alunos forem retomando as suas atividades, a gente vai estar disponibilizando esse material. Além do tablet, o aluno ele vai receber também um pacote, um chip com pacote de dados, né? Para que a gente consiga promover a equidade nesse processo de aprendizagem. Porque a gente sabe que uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos nesse momento, em que houve esse distanciamento da escola, foi a questão da conectividade, né? Muitos alunos não tinham esse acesso à internet, eles não tinham um celular. A gente tinha relatos de várias famílias que às vezes em uma única casa tinha 3, 4 crianças, um único celular para que todos fizessem as suas atividades. Às vezes o pai que trabalhava o dia todo ficava fora, a criança ficava sem o celular só quando o pai chegava à noite. Isso aí mesmo. O ideal seria que a gente tivesse uma internet gratuita na cidade, né? Isso, pegasse pelo menos. Mas isso assim, a gente está trabalhando para isso, né? Já está trabalhando para isso. Nas escolas todas têm internet, tem Wi-Fi, a gente já está trabalhando para isso, mas a partir do momento que a criança ela vai receber o chip também com o pacote de dados ali, ela vai conseguir ter acesso, né? Ela não vai depender da internet dela e nem do celular do pai ou da mãe, né? Ela vai ter o seu próprio material. Foram uns 3.000 tablets, mais ou menos? Nós adquirimos 2.700 tablets. 2.700. Então, assim, aí nós vamos distribuir mas nós já estamos aguardando o recebimento desse material, porque aí é lógico que a gente vai ter todo um processo de formatação, de preparação desse material, vai ter rastreador no tablet, né? Porque é um bem público, né? Então, assim, a gente tem que ter todo um controle. O tablet é para ser usado, não pode ser vendido, trocado, o tablet, ele vai fazer parte do material. A criança, ela pega ele, no final do ano, ela devolve ele na escola. Isso tudo vai ser repassado depois, né? Para todas, bem explicado para todas as famílias, o termo de responsabilidade, de preenchimento na hora do recebimento desse material. Mas isso, assim, o mais importante é que, assim, em relação aí você perguntou essa questão da transmissão, não vai haver, mas o aluno ele vai ter equidade no acesso dele ao ensino remoto. Então, assim, nos momentos em que ele não estiver na escola, que ele estiver estiver na sua casa realizando as suas atividades remotas, ele tem qualidade e ele tem condições de exercer as suas atividades, de fazer a sua aula, né, de poder estar participando. E isso a gente vai levar para todos os alunos e para todos os professores também, Fernando, porque é um ponto que é importante a gente colocar. Eu, como professora que eu sou, né, eu sou professora, sou supervisora na rede estadual, professora no município. E, então, assim, desde o início, desde quando se deu esse processo de atividades remotas, nós, professores, nós nos reinventamos para poder criar esse sistema de ensino que a gente nunca havia sido preparado para isso. E, assim, em nenhum momento foi perguntado para nós se nós tínhamos condições de exercer essa atividade de dentro das nossas casas, se nós tínhamos internet suficiente para isso, se nós tínhamos material, um computador, um celular, alguma coisa que fosse suficiente para isso. Então, acho que é mais do que justo que nesse momento a gente faça essa oferta para os nossos professores também, né, desse material para que ele possa executar o trabalho dele com qualidade. É verdade. Eu não canso de me dizer aqui, Kenny, que o professor ele teria que ser o melhor remunerado, porque é dele que sai o médico, sai o advogado, sai o engenheiro, e às vezes a realidade não é essa, principalmente mais a nível municipal, estadual, e o professor às vezes tem dificuldades, ele tem que tirar do bolso para dar uma aula assim, de melhor qualidade. Então, a gente sabe dessas dificuldades, igual você falou, né? Todo professor que tem uma internet top em casa, um computador de última geração, né? Pelo salário que ele ganha, às vezes ele tem essas dificuldades. Então, eu acho que o apoio aí da secretaria, o apoio do governo, ele é importante também, não só para o aluno, mas também para os professores e diretores e assim, da educação em geral. Eu queria até aproveitar esse momento, Fernando, que a gente está atendendo assim, um alcance maior aí,
Eu acho que, enquanto secretária da Educação, enquanto responsável, né, pela educação do município, eu não podia me furtar, mais uma vez, de levar os meus agradecimentos, né, de dar os meus parabéns a toda a classe da educação do município, independente dela ser municipal, estadual, particular, porque nós que vivemos esse dia a dia aí das atividades remotas, nós sabemos o quanto foi difícil para a gente essa readaptação, da mesma forma que foi difícil para as famílias e para os alunos, né? Então, assim, tanto professor, família, pai, mãe, aluno, nós estamos todos de parabéns, porque nós conseguimos reinventar um sistema, né? Nós professores viramos youtubers, viramos gravando vídeo, né? Influencer. Viramos influencers digitais, então assim, e as famílias, né, que em casa a gente reconhece que as famílias fizeram um pouco do nosso papel, né? Que nós temos famílias que participaram ativamente desse processo e fizeram um pouco o nosso papel de professor, porque eles eram a nossa referência, o pai, a mãe, um tio, uma irmã, um irmão mais velho, o avô, a avó, eles eram as nossas referências em casa junto às crianças, né? Então, nós só temos que agradecer e parabenizar a todos pelo trabalho que foi desenvolvido. Você acha que o aproveitamento dos alunos tem sido bom? Quase um ano aí fora da sala de aula, a gente sabe que não é a mesma coisa. Até o convívio que você disse aí com o professor, com os colegas, essa parte aí social, de socialização, também é importante. Então, a gente sabe. A mesma coisa não é, né, Kênia? Mas você acha que está sendo o aproveitamento, ele vai ser satisfatório? Tem a questão de nota, de passar de ano? Tem isso? Mesmo dessa forma remota? Nós temos que ser realistas, né? A gente não pode tentar camuflar uma realidade que está aí. Nós temos situações e situações. É hoje que como eu disse para você, que desses 2.076 alunos que participam que são matriculados, efetivamente matriculados na nossa rede municipal, isso a nível de município, né, de escolas e CMEs municipais, no levantamento que a gente fez agora no final desse primeiro bimestre, agora nós vamos encerrar o segundo, né? Ao final do primeiro bimestre, nós tínhamos de 2.076, nós tínhamos 1.343 alunos efetivamente participando das atividades. 50%, efetivamente, mais ou menos. Isso, 2/3, né, quase, da nossa capacidade. Esse efetivamente são aqueles alunos que davam retorno aos professores ali nos grupos, que encaminham alguma atividade, às vezes não tão frequentemente, mas aqueles alunos de quem a gente conseguia retorno. Só que mesmo assim, nós temos que ser realistas, porque essa retomada das atividades, né, nós teremos um trabalho dobrado nesse sentido, porque muita coisa precisa ser recuperada. Em relação à consolidação da aprendizagem dos nossos alunos, muita coisa precisa ser retomada, o nosso planejamento ele precisa ser revisto, né? Nós vamos ter que nos readequar aí para recuperar esse 1 ano e meio, né, que houve esse distanciamento, que houve alguma defasagem em relação à aprendizagem dos nossos alunos. Então, é um processo de readequação também. Então, assim, não é o que a gente não pode ideal, afirmar, né? Não pode afirmar que a gente tem 100% de aprendizagem, porque a gente não tem. Então, assim, muita coisa precisa ser retomada, muita coisa precisa ser revista e pontuada novamente. Tá certo. Você tinha feito seu cronograma, eu te interrompi. Você quer retornar? Não, aí? Eu só quero explicar destacar. como é que vai ser feito. Eu falei, né, que a gente vai fazer o processo de retomada de forma gradual. Então, como que esse processo ele vai ser feito? As famílias vão aguardar... A partir de que dia, Kênia? Agosto. Já tem, mas não tem uma data certa em agosto? Ainda não. Porque o que acontece? Nós estamos no processo de preparação das escolas, né? Então, por exemplo, desde a semana passada, eu tenho tido reuniões constantes com as diretoras, com as coordenadoras, apresentando para elas o protocolo, explicando todo o procedimento, todas as demarcações que precisam ser feitas dentro da escola, a questão do distanciamento, passando a elas todas as orientações necessárias.
Ontem, na verdade, eu comecei uma série de reuniões com o pessoal que cuida da limpeza das escolas, né, e dos CMEs. Eu faço questão de acompanhar esse processo de perto, né? É uma coisa assim que eu me cobro, eu estar junto ali com as equipes das escolas, e eu gosto de acompanhar tudo em tempo real de perto. Então, assim, eu fiz questão de eu mesmo fazer essa reunião com o pessoal e explicar para elas também a importância do papel, porque assim, o pessoal da cantina, o pessoal da limpeza, eles têm papel primordial nesse processo de retomada, né? Porque a higienização do espaço escolar, a limpeza, a asepsia é um fator de extrema importância. Então, assim, eu tenho chamado, agora, hoje de manhã, antes de eu vir para cá, eu finalizei uma reunião com o pessoal do CMEI, agora à tarde eu já tenho reunião com o pessoal das escolas da zona rural, da limpeza. Amanhã dou continuidade nesse processo. E, assim, eu faço questão de estar acompanhando e de estar passando essas orientações pessoalmente. Questão de vacinação, o pessoal da educação foi vacinado. E esse pessoal da cantina, da limpeza, motorista também, motorista das vans ou não? Todos os servidores da educação, eles foram vacinados, do porteiro à direção da escola. Todos os servidores, né, que estão trabalhando, eles foram vacinados. Com essa questão da retomada, a gente tem que fazer algumas contratações agora. Sim. À medida que eles forem sendo contratados, eles também vão receber a vacina. O transporte escolar, aqueles motoristas, né, que são, por exemplo, lá da caixa d'água, que faz o transporte no ônibus, no micro-ônibus da educação, eles também receberam a vacina. Os caminhoneiros, o pessoal que trabalha, né? O transporte escolar, né, as vans que fazem o transporte das crianças da escola para a fazenda e entre as escolas rurais também, nós estamos no processo de organização ainda dessas vans. A gente está fazendo a licitação, está organizando, o pessoal está organizando. Assim que tiver organizado e definido quem são os motoristas também, né, quem serão essas pessoas, eles também receberão a vacina. Alguns já foram até vacinados, né, pela idade, a semana passada eu até estive conversando com alguns, assim, muitos até já receberam por conta da idade, né, por conta de alguma dessas classificações. Sim. Muitos até já receberam. Mas aqueles que não tiverem vacinado, eles irão receber a vacina também. E na classe da educação, todos já receberam a primeira dose da vacina. Todos já estão imunizados. Vou deixar você explicar agora como é que vai ser essa retomada. Então, aí como eu disse, né, ela vai se dar de forma gradual. Nós estamos tendo cuidado com todos os aspectos da escola dentro dessa questão de entrada, de saída. Cada escola, cada CMEI, nós encaminhamos o protocolo sanitário do município, aquele que nós fizemos e que foi aprovado pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid. Só que cada escola, cada CMEI, elas têm que elaborar e me encaminhar um plano individual de atendimento. Porque cada escola, cada CMEI, eles têm uma realidade diferente, né, na forma de conduzir. Um tem mais aluno, outro tem menos aluno, um trabalha de manhã, à tarde, à noite, outro é só de manhã, escola da zona rural é só à tarde. Então, cada um tem uma dinâmica de funcionamento. Aí, dentro dessa questão, elas vão elaborar esse plano individual de atendimento com os seus horários, com o horário do lanche, com o horário de entrada, o horário de saída, com os cuidados, e vão encaminhar para a secretaria para que a gente possa dar esse aval. Após as escolas estarem preparadas, escolas e CMEIs estarem preparadas dentro dos protocolos, né? Porque nós temos aqui, para o pessoal que está acompanhando pela transmissão ao vivo, nós temos essa apostilinha aqui, pouca coisa, né? Só isso aqui, que isso aqui já foi repassado para as nossas diretoras. Isso aqui é o nosso protocolo que foi aprovado, né? Que já está aprovado, já foi repassado para todas as diretoras e coordenadoras, e eu ainda até brinquei, falei, isso aqui agora é o livro de cabeceira de vocês, né? A Bíblia. É a Bíblia de vocês. Então, aqui dentro nós temos todas as orientações. E aqui nós temos um checklist. Ele tem 4 folhas, se eu não me engano, de 4 a 5 folhas, com tudo o que precisa ser organizado dentro da escola, aqui nesse checklist. Para não esquecer nada, né? Em todos os setores, nas áreas externas, no refeitório, na sala de aula, na sala do professor, na cantina, no banheiro,
tudo, como que é a higienização, servir o lanche, a higienização da bancada, a higienização dos talheres, dos pratos, talheres, tem que lavar tudo, tem que passar tudo em álcool 70 ou na água sanitária. É uma série de recomendações que estão aqui, né, e que a gente precisa ser seguido. A partir do momento que as escolas cumprirem esse checklist e estiverem aptas a passar pela inspeção da vigilância sanitária, né? Porque aí, com base nesse checklist, a vigilância vai até a escola, vai observar se foi tudo que está aqui, se foi seguido, ou se tem alguma coisa que precisa ser revista, alguma coisa que precisa ser retomada. Todas as escolas. Em todas as escolas e CMEs do município, da rede municipal. A partir do momento que a vigilância sanitária nos deu o ok, que a escola ela está apta, ela está preparada para a retomada das atividades presenciais, então nós vamos iniciar esse processo com os nossos alunos, né, de acolhimento dos nossos alunos e professores. Primeira semana de retomada das atividades, ela é somente para professores. É uma semana de acolhimento dos nossos professores, uma semana de orientação, né? Onde os professores eles serão capacitados a atuar dentro desses protocolos, dentro dessas recomendações também. Não quer dizer que será a primeira semana de agosto. Não quer dizer que será necessariamente. Semana, É na primeira semana após a liberação, sim, né, das escolas, após a liberação da vigilância sanitária. Sim. E isso pode ser um processo também que ele ocorra, por exemplo, às vezes a vigilância sanitária libera a Escola Maria Conceição, mas ela não libera a Escola Francisco Lourenço Borges. Então, a partir do momento que o Maria Conceição está liberado para retomar as atividades, ela retoma. O Lourenço Borges, no caso, se não for, né, é um exemplo. A gente volta lá e vai reorganizar o espaço. Então, isso vai ser a partir do momento que nós tivermos o aval, tá ok, pode retomar, a gente inicia esse processo. Então, aí na primeira semana é um acolhimento para os professores, ela é uma preparação para os professores, para eles atuarem nessas atividades, né? Na semana seguinte, a gente já dá início com os alunos, aqueles que os pais autorizarem, né, a estarem presentes. Nós vamos iniciar na primeira semana somente educação infantil. Então, não são todos os alunos que retornam de imediato. Primeira semana de retorno, somente a educação infantil. No caso das creches, o maternal, nas escolas, o pré-escolar. Então, a primeira semana, aí dias alternados. Turma 1 e turma 2 na primeira semana para a educação infantil. Os demais alunos continuam em aulas remotas. Na semana seguinte, todos em aulas remotas. Né? A educação infantil que retornou também em aula remota. Isso já vai dar um intervalo de 14 dias do primeiro retorno. Sim. Né? Aí nós fazemos uma avaliação. Como que o processo aconteceu, correu tudo bem, precisa ser retomada alguma coisa, né? Algum ponto que foi colocado, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser analisado, houve aí algum aumento, houve aí alguma questão relacionada, né, à transmissão, tudo bem. Estando tudo certo, tudo ok, 14 dias depois a gente retorna, educação infantil, anos iniciais. Aí a gente dá a retomada dos alunos, dá início à retomada dos alunos dos anos iniciais. O mesmo processo, dias alternados, né? Na semana seguinte, novamente uma semana remota. Correu tudo bem, não houve nenhum problema, tudo tranquilo. Na semana seguinte, né, 14 dias novamente depois, a gente retoma com os anos finais. E aí, assim, vai ser gradativamente. Então, assim, pelo nosso cronograma, pela nossa dinâmica aqui de organização, a gente acredita que somente lá para o final do mês de setembro, que nós teremos todos os nossos alunos, né, de forma híbrida, aqueles que retornarem presencialmente, efetivamente, dentro da escola. Se Deus quiser, até lá os números já vão estar quiser, melhores, né? mais gente vacinada, né? Isso. Porque eu estou vendo que vocês estão tendo uma preocupação muito grande aí com essa retomada, né? Seguindo todos os protocolos, né? Para que dê muita segurança, que tem até uma notícia, não sei nem se é verdade, diz que 12 escolas municipais de Uberlândia já registraram 17 casos de doença entre trabalhadores, né? Nem sei, está voltando faz tão pouco tempo, né?
Acho que nem sei se é verdade essa notícia. Eu também não tive, eu ainda não vi essa notícia, não tive. O pessoal também está muito preocupado, Kênia, com a questão da zona rural. Como é que vai ser esse transporte? De professores, de alunos. Isso aqui você já falou que essa questão dos pirueiros é uma questão que vocês estão resolvendo, vai ter reunião para ver quem vai continuar, quem não vai. É um processo licitatório, né? Então, aquele que tiver apto no processo licitatório, ele continua, né? Tá. O processo, ele é aberto, né? É um processo licitatório, então... Você explicou muito bem aí sobre essa volta, sobre todos esses protocolos, todas essas exigências para que estejam voltando as aulas de forma gradativa, né, com todos os cuidados. Eu queria saber da situação da escola, do Brilhante, do Bálsamo e Alvarenga Peixoto. Como é que será? O Brilhante, o que está funcionando? O Bálsamo, o que vai funcionar? O Alvarenga, se vai ser da mesma forma, gradativo, primeiro essas séries iniciais, depois... As escolas da zona rural, Fernando, por elas terem um número menor de alunos, né, a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente nas escolas. É a mesma questão, né, só vai voltar aquela criança que tiver autorização para voltar, né, as diretoras também vão entrar em contato com as famílias, só que assim, a gente já vai retomar... Na semana em que for a educação infantil, já vai também os anos iniciais, porque é um número de alunos, né, um número de turmas e um número de alunos que nos permite, porque as escolas da zona rural, eles têm uma turma de cada ano. Então, tem um pré, tem um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, e são turmas com menos alunos. Então, Bálsamo, Brilhante e Alvarenga, a mesma coisa? Isso, Bálsamo, Brilhante e Alvarenga, a mesma coisa. Então, assim, essa retomada... O Bálsamo não tem... Mas é só educação infantil e anos iniciais. Aí, depois do período de 14 dias, lá no Paz e Amor, que aí a gente começa a inserir os alunos, né, dos anos finais e do ensino médio também. Então, assim, a princípio é só educação infantil, anos iniciais e depois as outras turmas, também de forma gradativa. No caso lá do Paz e Amor, do Bálsamo, eu já verifiquei com a diretora, nos anos finais e o ensino médio, tem turmas que a gente vai precisar fazer essa divisão, né? A gente vai ter que estar organizando essa questão da divisão pelo número de alunos ali dentro da sala. Então, a gente vai organizar nesse sentido. Mas, assim, também vai ser de forma gradativa e todos os cuidados, tudo da mesma forma. O transporte rural... o que acontece? Essa é uma logística que ela vai demandar muito mais cuidado e muito mais atenção da nossa parte. Então, assim, a partir do momento que estiver definido, né, quem vão ser as pessoas que vão ser responsáveis por esse transporte, nós vamos precisar organizar essa questão. Por quê? Nós podemos operar somente com metade da capacidade da van, né, da van ou da Kombi que seja. E aí nós precisamos organizar essa logística, porque a gente transporta alunos da rede estadual e da rede municipal. Então, aí eu vou ter que entrar em contato com as diretoras também da rede estadual, né? Eu já tive uma conversa prévia com elas, porque aí nós temos que organizar essa logística de transporte, né? Porque nós temos que atender a ambas redes, mas com capacidade reduzida. E na zona rural também a mesma coisa. Como também vai ser feita essa divisão por turmas, né? Também a gente vai ter esse cuidado em relação aos alunos. A van, ela só vai operar com metade da sua capacidade. Então, dia sim vem uma turma, no outro dia vem a outra turma, dentro dessa questão aí da capacidade que o transporte ele vai oferecer. Mas voltando gradativamente Gradativamente, também. Isso é. O período integral, como que será? O período integral, de momento a princípio, nós não pretendemos iniciar, né? Enquanto a gente não tiver aí um retorno, né, dessa questão aí de como que vai se dar todo esse processo de retomada das atividades, né? Então, a gente prefere dar uma segurada agora no período integral, né? E assim que a gente tiver mais segurança, que a gente já tiver as coisas acontecendo de forma mais tranquila, aí a gente retoma as atividades do tempo integral. Eu acho que é muito importante esse período integral também, né, Kênia? Se a gente tivesse condição de ter até mais escolas atendendo dessa forma, principalmente em setores da cidade, onde a gente sabe que violência, que droga, que essas coisas afetam muito a população. Sim. E essa criança na escola, às vezes em casa, ela não tem
sustentar, que não tem esse apoio, né? E na escola ela está ali, ela é bem alimentada, ela tem a parte esportiva, tem a parte educacional. Então, eu acho que isso aí é bem importante, mas estou falando assim no geral. Agora não é uma hora da gente preocupar tanto com isso, não, né? mas Agora mais é tem, saúde, é vida, né? Isso aí que nós a gente temos esse planejamento, sim, em relação ao tempo integral. Inclusive, até você falou essa questão aí, eu até gostaria de estar colocando. Nós estamos implantando na Secretaria de Educação a equipe multidisciplinar de atendimento. Então, nós teremos, a princípio, uma psicóloga e uma assistente social, que assim que a gente tiver a retomada das atividades presenciais, elas estarão nas escolas, realizando esse trabalho junto aos alunos, junto aos professores, né? Verificando justamente essas questões aí da vulnerabilidade social, das dificuldades, porque assim, a gente sabe que essa pandemia também, ela trouxe muitas questões relacionadas aos aspectos emocionais, né, tanto para a criança quanto para os servidores da educação em si. Então, nós já temos assistente social, a gente já está finalizando com a psicóloga e elas já estão começando a organizar esse plano de atendimento delas para estarem nas escolas a partir de agosto. A gente mesmo fica um pouco estressado, né, que a gente tem que ficar em casa, não poder abraçar quem você gosta, não poder visitar um parente. Isso aí vai dando uma angústia na gente, mas igual eu falo, gente, tenha calma, siga os protocolos, a gente vai sair dessa. Toma uma aguinha enquanto eu dou uma explanada aqui. A gente vai sair dessa, se Deus quiser, mas depende muito da gente. A gente também não tem que ficar só dependendo aí de governo, tomar as atitudes. Isso aí vai muito da gente, cada um fazendo a sua parte. E a gente vai sair, as coisas começam a melhorar e as escolas já vão voltar gradativamente. Né? Então, isso aí é muito importante. Então, temos que ter calma, né? Seguir a nossa vida e dias melhores virão, com certeza. Com certeza, Fernando. E assim, eu sei, né? Nós todos sabemos que esse é um momento que ele traz muita angústia, ele traz muita incerteza para todos nós. Porque, assim, é um novo momento que a gente está vivendo, é uma nova realidade, mas é um momento que ele, mais cedo ou mais tarde, ele precisa acontecer. A gente precisa retomar dentro dessa questão aí desse novo normal, dessa nova ordem, né, que foi estabelecida aí e que nós temos que nos adequar a ela. Então, assim, a gente vai tentar fazer o possível para fazer essa retomada, né, com a maior segurança possível. Sim. É lógico que, como eu disse, né, ao final ali daquele prazo de 14 dias que a gente faz essa reavaliação, se houver qualquer indicativo, né, de risco, de coisa, nós suspenderemos imediatamente as atividades, né, porque nós estamos lidando com vidas, as nossas vidas, a vida dos nossos servidores, a vida dos nossos alunos, dos familiares, né. Então, assim, em momento algum é nossa intenção, né, expor qualquer pessoa, né, a risco desnecessário, né? Então, é por isso que a gente está tendo essa responsabilidade de fazer tudo com a maior segurança possível. Também, assim, a gente vai estar atuando junto à Secretaria de Saúde, né? Já conversei com a Thaís, nossa secretária de Saúde, a equipe da atenção primária, ela vai estar dentro da escola também, acompanhando, passando orientações, assim como a vigilância sanitária também. Não é só no início que vai lá e vai ser feita essa inspeção e liberar. Eles vão fazer, né, como eles já estão fazendo em algumas escolas, volta a fazer retornos constantes, averiguação constante, se está tudo seguindo dentro dos protocolos, se precisa ser adequado a alguma coisa. Então, assim, está tudo sendo pensado e feito buscando a maior segurança possível. Tá certo. Nosso tempo já esgotou, Kenny. Eu queria te perguntar mais uma coisa aqui sobre a gente até tinha deixado para uma segunda etapa e pedir desculpa também, que a gente não consegue responder todas as perguntas, são muitas, mas eu acho que a Kenny já explanou aqui muito bem. Se tiver mais alguma coisa, ela vai passar aqui para a gente. Mas a questão do kit merenda, kit alimentação, parece que teve um atraso. Como é que vai ser essa distribuição? Como que vocês estão programando isso aí? O kit alimentação escolar. O que acontece, Fernando, em relação ao kit? Nós tivemos alguma dificuldade agora no início, como o início, né, de toda a gestão,
eu falo por mim mesmo, né? Eu, enquanto secretária de Educação, até que a gente faz os ajustes necessários, que a gente consegue organizar ali o setor, impor a nossa dinâmica de trabalho, né? É um processo um pouco demorado, é um processo um pouco complicado às vezes. Então, assim, como todos os setores, o setor de licitação e compras, ele também passou por esse processo de organização, esse processo de revisão de processos ali, de retomada, né, de algumas questões. E aí, assim, houve realmente um atraso na questão da licitação, que é a aquisição desses materiais. Porque como todas as verbas que são oriundas de recurso federal, como é o caso da alimentação escolar, elas têm que ser realizadas via pregão eletrônico, né? E aí, o pregão eletrônico, ele também é uma questão, assim, que ele dá abertura para que empresas, né, não só empresas aqui da cidade, mas que empresas de fora também, elas venham e participem desse pregão. E aí nós tivemos um atraso na organização dessa documentação, sim, né? Nós pedimos até desculpa para as famílias, a gente tentou explicar, tentou repassar, a direção das escolas repassou essas informações para aqueles que procuraram, né? E o processo ele foi feito. Agora o processo licitatório foi feito, nós já estamos gerando os contratos de aquisição dos insumos, né, das mercadorias, e eu creio que até o início ali agora de agosto, finalzinho de julho, de agosto, a gente já consiga estar recebendo essas mercadorias, porque assim, a gente tem mercadoria que está vindo de Belo Horizonte, tem mercadoria que é daqui, da cidade mesmo, né? Porque às vezes alguma empresa daqui da cidade, ela ganhou ali o processo licitatório, outros já são empresas de fora. Então, assim, a gente vai começar a solicitar os produtos para começar a organizar esse kit alimentação. E aí eu creio que até o final de julho, agora, o início de agosto, a gente já consiga entregar esse material, né? E tá disponibilizando isso aí para as famílias. O que atrasava mais, estava dificultando mais, era a realização do pregão, já foi feito então já foi feito o pregão, né? E depois também a gente teve um outro agravante lá no setor, porque assim, praticamente todos os funcionários do setor, eles foram acometidos também pela Covid. E aí, eles foram acometidos pela Covid, né? E assim, aí quando um melhorava, o outro saía, um melhorava, o outro saía. E com isso, assim, aí foi gerando aquele acúmulo, né, também de atividades, porque assim, eles fazem o processo de compras, de licitação de toda, né, de todo o administrativo, de toda a prefeitura. Então, não é uma coisa especificamente só para a Secretaria de Educação, né? E isso acabou por prejudicar também esse processo, né? E onde teve essa morosidade na realização. Infelizmente, né, igual grandes empresas, onde tem muitos funcionários, a prefeitura foi acometida também, vários funcionários. Vários setores, né? Teve um momento que a gente teve até que fechar o atendimento setor da quase prefeitura. Todo, né, isso. Teve acometida aí da Covid, realmente a situação é difícil para todos, né? Mais alguma coisa aqui, né? Você pode ficar à vontade, não passando tempo, mas eu consigo segurar aqui, o patrão aguenta mais um tempinho aí. Então, se tiver mais alguma coisa que você acha que é importante a gente estar falando, você fica à vontade, tá? Não, eu só quero dizer, Fernando, a toda a comunidade, a todos que estão nos ouvindo, para que tenham calma, né? Para que aguardem, as informações irão chegar até vocês, né? Assim que for retomar, que a gente for reabrir as escolas, as informações irão chegar até vocês. Como eu disse, a gente vai começar pela educação infantil, né? Os demais continuam em atividades remotas. Então, assim, primeiramente nós vamos procurar os pais da educação infantil, as famílias da educação infantil, passar a eles as informações e gradativamente, à medida que a gente for inserindo, né, as demais turmas, a gente vai entrando em contato com essas famílias. A questão dos horários, vai ser tudo, vai haver um momento específico que as diretoras, as coordenadoras vão estar realizando com essas famílias para passar o horário, para passar essa dinâmica, que dia que vem quem, que dia que vem essa turma, que vem outra turma. É um processo assim que a gente sabe que demanda muita ansiedade, angústia, a gente quer saber logo como que vai funcionar, mas a gente não pode atropelar a sequência correta dos fatos, né? Nós temos que ir passo a passo, um dia de cada vez, e fazendo tudo da melhor forma possível. Então, assim, eu gostaria de pedir que tivessem essa paciência, aguardassem as informações chegar. Outra questão que é muito importante, a Secretaria de Educação
educação, a direção das escolas, coordenação dos CMEs, estão sempre abertas, gente, para levar as informações reais para vocês. Então, assim, a gente sabe que às vezes aí sai na mídia muitas informações distorcidas, informações que têm o único intuito, assim, de trazer, às vezes, conturbar o trabalho, não é o né? nosso caso, porque aqui a gente tem muita responsabilidade, né? Mas assim, mas a gente sabe que tem, né? Às vezes saem informações distorcidas. Então, assim, para que vocês saibam realmente o que está acontecendo, procurem as pessoas certas. Então, procurem a Secretaria de Educação, pode ser por telefone, a prefeitura está aberta para atendimento, pode ser presencialmente na prefeitura. Procurem as diretoras, as coordenadoras das escolas e CMEs. As escolas, elas vão estar reabrindo agora, nesses dias, para alguns atendimentos presenciais, para organização. Então, procurem que lá na escola e lá na Secretaria de Educação, vocês terão todas as informações corretas do que está acontecendo, o que vocês precisam saber, né? E aí vocês vão ter mais tranquilidade, né? Mais condições de estarem se organizando também, porque o papel de vocês, família, nessa retomada, ele também é essencial. Nós vamos ter que ter uma parceria, nós vamos ter que ter um trabalho em conjunto muito grande para que a gente tenha sucesso nessa retomada. E no mais, eu só gostaria de agradecer a paciência de todos vocês por estarem aqui me ouvindo, né? Agradecer a você, Fernando, a oportunidade de estar aqui falando e levando essas informações, né, a toda a comunidade, informações que são de extrema importância e necessidade, né? E dizer mais uma vez que nós estamos abertos ao que for preciso, podem nos procurar, que nós estamos lá para atender vocês da melhor forma possível. Muito obrigada. Eu que te agradeço, acho que foi bastante esclarecedora a sua participação, tirou várias dúvidas. Nem todas as dúvidas, né, nem todas as perguntas a gente conseguiu responder, mas algumas que ficaram aqui a gente vai estar passando para a Kênia também. E eu acho que o mais importante é você ter tranquilidade, né, e qualquer dúvida, entre em contato com a escola de seu filho, né, com os responsáveis, principalmente por telefone também. Entre em contato, às vezes, mesmo na secretaria aí de educação, na prefeitura, 0046 47? 0046 ou no 0045, né, e pede para falar na educação e tirar aí as suas dúvidas. Então a gente viu a preocupação aqui da Kênia, né, de estar voltando, mas voltando com responsabilidade, com todo cuidado, né, seguindo todos os protocolos. Eu te agradeço muito a sua participação, te parabenizo aí pelo seu trabalho à frente da educação, que Deus continue te iluminando, que você possa fazer cada vez mais pela nossa cidade, que a gente sabe aí que a educação é o pilar de tudo, né? Se a pessoa tiver uma boa educação, dela ter um sucesso na vida, é muito mais forte isso aí. Então, eu te agradeço muito, o pessoal está te parabenizando. Foram muitas, você não imagina o tanto de participação, mas eu acho que, no geral, a gente conseguiu responder a todos. E alguma questão que ficou aí, então, entre em contato com o pessoal da escola, né, da sua escola, da escola de seu filho aí, e eles vão estar passando todas as informações, vão estar procurando vocês também. A pessoa que não for procurada, então, às vezes tem algum problema de mudança, de telefone, entre em contato também com a escola aí para estar atualizando seus dados. Muito obrigado, que Deus te proteja, que te dê muita saúde, que você possa fazer aí um belo trabalho igual você vem fazendo, com esse cuidado aí com nossas crianças, com nossos alunos e também com nossos queridos professores. Fica com Deus. Uma ótima tarde para você e obrigado. E a gente está à disposição. Se é coisa de interesse da cidade, a gente está sempre aqui à disposição para estar informando. Vamos fazer um compromisso aqui com você já na volta às aulas aí. Quando você tiver uma data aí precisa, uma data certa, você vai estar passando para a gente. Se você quiser voltar, vai ser um prazer. Foi um papo muito bom. A gente ia ficar aqui mais uma hora, se pudesse, né, Kênia? A gente tem muito assunto, tem muita coisa que eu queria falar com você ainda, entrar em outros campos aí da educação, mas fica por uma próxima. Por enquanto eu te agradeço, que Deus te proteja, dê saúde para você, para todos os professores, para todos os nossos estudantes, e que a vida siga da melhor maneira possível, e como eu sempre digo aqui, dias melhores virão. Obrigado, ótima tarde, Kênia. Com certeza, obrigada, Fernando.